Mas, Jader, e se ela quiser saber se a filha ainda é virgem? Porque, polêmico. Ela vira e fala, minha filha ainda é virgem? O senhor tem que me falar isso, doutor Jader. Como é que você lida com essa situação? Super comum isso também, né? A gente vê muito isso no dia a dia, porque essa história da virgindade, eu vou te dizer que eu até nem gosto muito dessa palavra, né? Eu também não. Mas assim, essa história da virgindade, ela é meio que cultural, né? Já há muito tempo, há muitos anos, eu diria que desde a Idade Média. Paleozoica, eu diria. Mas existe muito dessa coisa, assim, né? Desse rótulo, né? De ela ser virgem ou não ser virgem. Então, assim, a gente não tem que dizer absolutamente nada pra mãe. A gente tem que dizer, olha, essa é uma conversa que você tem que ter com a sua filha. É sigilo médico. Se a senhora quer conversar com a sua filha, você conversa com ela sobre isso, mas a gente que é médico não tem que revelar absolutamente nada para ela. Não tem que dar nenhum tipo de veredicto, né, de virgindade, Senhora. nada disso. Inclusive porque isso é um conceito completamente subjetivo, né? Isso não é um conceito técnico da gente falar assim, virgindade. Inclusive porque a sexualidade é muito, muito, muito maior do que penetração vaginal, né, Jader? Então, talvez seja uma super polêmica, né? Esse podcast tá polêmico, hein, doutor Jader? Mas a gente precisa falar sobre isso, na verdade, porque, inclusive porque as adolescentes que vão buscar a gente hoje já vêm com esses conceitos. Talvez em gerações próximas ainda tivesse esse conceito de virgindade um pouco mais culturalmente enraizado. Mas no dia a dia a gente percebe que isso já mudou. Então a gente precisa se habituar como médico também a falar sobre isso com mais naturalidade. E eu acho que assim, a gente tem que falar sobre sexo, é importante a gente falar sobre sexo. Sim. Porque eu acho que essa questão cultural de que o sexo se resume a uma penetração pênis-vagina é uma coisa que é muito rasa, muito superficial, né? Sexo Totalmente. é muito mais do que isso. Então, assim, é como se o ímen fosse um prêmio, né, para aquele falo. E, na verdade, a gente sabe que não é. O ímen, ele pode se romper de várias formas, né? Ele pode se romper se ela se masturbar com o dedo, ele pode se romper se ela usar um objeto erótico, se ela for submetida a um exame ginecológico, ele vai acabar se rompendo. Então, assim, é uma coisa que é tão micro, né, perto de todo o universo que é sexualidade, Sim. que realmente é um conceito que a gente tem que cada vez deixar ele nos livros de história, né, de cultura da sociedade e não falar isso, especialmente quando a mãe vem, né, porque ou a mãe ou o pai, ou enfim, né, alguém que queira saber, dizer, não, mas ela é uma menor e eu quero saber disso. Não, a gente tem o dever, o médico é o depositário do sigilo, né, Sim. e ele definitivamente não tem que revelar absolutamente nada para nenhum dos dois responsáveis, mesmo que eles exijam isso, né. Ou ameacem até, né? Porque isso não é incomum. Não é incomum. Infelizmente. Sabe que já me aconteceu uma da avó também ir perguntar isso, de atender às vezes uma adolescente e a avó chega depois. Não, porque sou eu que cuido dela, porque os pais não quiseram, então sou eu que sou a responsável. E aí, e na frente da menina, assim, sabe, eu já chamei ela e já disse, minha senhora, quem sabe... Olha só o que a senhora tá me dizendo, os pais não quiseram. Puxa, na frente da menina, né? Então, assim, já começou tudo errado aí. É difícil, né? Esse mundo da saúde da mulher é muito delicado. Eu acho que a gente tá vivendo essa transformação tão importante em relação do autoconhecimento, de se enxergar e da informação. Eu acho que nós todos aqui vamos vivenciar muitas coisas de diferente, e eu sou surpreendida pelas minhas pacientes muitas vezes, viu, Jader? Às vezes eu tô lá no consultório, de repente chega uma menina de 16, 15, 14 anos, que ela traz tanta informação e ela vem para poder validar coisas, e às vezes ela vem pedir a minha opinião, eu falo, meu Deus do céu, que responsabilidade é isso? Então eu acho que a gente precisa, na verdade, ter a tranquilidade e a informação, utilizar uma linguagem acessível para elas, né? Hoje em dia, essa história de médico sério, durão, a gente precisa fazer com que ela entenda o que a gente quer dizer. Que talvez a gente perguntar para ela, o que você entendeu disso? Por exemplo, a gente vai falar do uso do preservativo, que muitas vezes fala, ok, vou usar pílula, não vou engravidar. Mas vai pegar aí uma IST, né, se tiver múltiplos parceiros, ou... E aí,
você entendeu o que pode vir a acontecer? É engraçado você ver a maneira com que elas falam com você. É uma super dica, talvez, até. Então, depois de você explicar aquilo que faz sentido para você, você pergunta para a paciente o que foi que ela entendeu, para ver se realmente a informação chegou onde devia chegar. Às vezes, sem ficar falando muita coisa técnica, falar de uma maneira mais aconchegante. Olha, mesmo se tiver uma penetração inicial, o contato já é o suficiente para poder ter contato com a gente. É possível engravidar mesmo com ejaculação fora da vagina. Então, se a gente fala assim, olha, eu falo bem assim com minhas pacientes, olha, coisa fora não significa nada, minha filha. Meu Deus, que feio, você é médica e você falou desse jeito. Se eu falar, às vezes, para uma menina de 14 anos, se o seu companheiro ejacular fora, ela não sabe nem o que é ejacular, Jandre. Então a gente tem que falar numa linguagem um pouco mais palpável. O que você acha disso? Você não acha que às vezes a gente é um pouco rígido demais pra falar sobre sexo? Totalmente. Eu acho que assim, a gente tem vivido um mundo de tanta desconstrução, né? E eu acho que a nossa formação como médico, às vezes, ela é muito catedrática, aquela coisa assim, né? De a gente falar de um jeito técnico, né? E as pacientes não atingem esse jeito técnico da gente falar, especialmente as adolescentes. Então, a gente tem que realmente usar termos mais populares, né? A senhora a senhora tem relações com penetração vaginal? Exato. Não, e é isso mesmo, a gente tem que usar esses termos, gozar, sabe? Esses termos que as pessoas entendem, né? E a gente se torna mais próximo. Sim. E isso facilita a confiança, né? Exato, que é o que ela tá tentando depositar em você num momento tão especial e diferente da sua vida, né? O início da vida sexual. Exatamente. Exatamente, Adri, concordo 100% com você. Bom, gente, então, se a mãe chegar lá, você fala, olha, a gente tem que também colocar responsabilidade nos pais. Às vezes eles vêm pra colocar responsabilidade na gente. A gente tem que falar, olha, meu querido, eu tenho que cuidar da melhor maneira possível e orientar. Mas você também tem o seu papel como responsável, legal, afetivo, dessa pessoa, né, dessa menina. E eu acho que como tem um abismo, assim, entre as gerações, às vezes acontece isso também dos pais lidarem com a sexualidade como uma coisa proibitiva, né, como uma coisa feia, assim, né, então abordam às vezes esse tema com os filhos, com as filhas, de uma forma que não é adequada, né, então a gente tem que explicar para os pais também, às vezes orientar, que quando eles forem abordar a sexualidade com os filhos, que eles falem de uma forma que é uma expressão do ser humano, né? Eu sempre digo que a sexualidade é uma expressão da alma da gente, né? Como seres humanos, como adultos, né? Sim. Então, é importante eles saberem explicar de uma forma que o sexo é bom, mas que ele, obviamente, né? Ele deve ser feito somente quando a pessoa tem vontade, com responsabilidade, né? Com proteção. É isso que... esse é o tipo de abordagem que eu acho que deve ser feito. Perfeito.